queria ler um texto com os amados irmãos. Amém. Esse é um texto bem emblemático para todo cristão, por que para todo cristão? Porque ele foi destinado para todo cristão. Mateus 28, do versículo 18 em diante. Diz assim: então Jesus aproximando-se deles, lhe assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Aleluia. Então, esse texto é um texto da parte do nosso Deus, que nos ordena a cumprir o ID. E o cumprir o ID não é estabelecer uma placa de uma denominação, mas é pregar o Evangelho, é fazer discípulos de todas as nações. E nós vamos estar orando, e logo em seguida que o Marcos vai estar louvando a Deus, para daqui a pouquinho a gente chamar o pastor Hércules Ruivo, lá da MCM de Trindade, no Goiás, para estar falando sobre os povos não alcançados. Amém? Glória a Deus. Então eu peço para você aí nesse momento que coloque o seu coração, a vida diante do Pai, em nome de Jesus. Pai, nós queremos, depois da leitura da Tua palavra, orar a Ti, engrandecer o Teu nome. Nós sabemos que é o Senhor que conduz todas as coisas e que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós queremos aqui declarar que estamos submissos à unção do Teu Espírito, à Tua vontade. Nós estamos submissos ao Senhor, meu Pai. Conduza essa live, que pessoas sejam alcançadas, Pai. Que o Teu filho, pastor Hércules, ele possa ser um poderoso instrumento nas Tuas mãos. Não somente hoje, ele tem sido e assim será, meu Pai, eu creio. Também hoje aqui conosco, que a Tua bênção nos alcance, que a Tua paz preencha cada casa, aonde os Teus filhos estiverem com um celular aberto, um tablet, um computador, através de uma TV Smart, que o Senhor possa encher a casa deles com a Tua presença, porque a Tua presença vale mais, a Tua presença é o que nos satisfaz, Senhor. Nós queremos nos mover dessa forma, Pai. Eu te apresento a vida do Teu filho, que vai louvar o Senhor agora, que vai adorar, que vai ministrar o Teu coração, meu Pai. A bênção do Senhor repouse sobre todos nós, para a glória do nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Aleluia! Rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. Se Deus, E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com seus olhos Ele chama. E eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não.
Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. Deus. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com seus olhos em chama. E eu perguntei sobre os seus olhos. E ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Sim, meu Deus. Sim, Pai. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Oh Deus. Oh Deus, meu Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. É, Pai. Nunca é vencido. Eternidade, eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos nessa verdade estabelecida, Pai. De eternidade, eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. De eternidade, eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. Jesus. Alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome. É. Levantamos alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome, levantamos alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome, levantamos, tudo que eu tenho é seu, tudo que eu tenho é seu, pra sempre, sempre, amém. Tudo que eu tenho é seu, tudo que eu tenho é seu, pra sempre, sempre, amém.
eu tenho é seu. E tudo que sou seu. Pra sempre, sempre amei. Tudo que eu tenho é seu. Deus. Tudo que eu tenho é seu. Pra sempre, sempre amei. Minha alma está presa a ti. Minha alma está presa a ti. Sempre, sempre minha alma está presa a ti. Sempre, sempre. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agora vamos estar chamando aqui o nosso amado pastor Ruivo para estar aqui conosco. Como de Deus, graça e paz. Seja bem-vindo, meu irmão. É uma honra, é uma honra tê-lo aqui conosco, viu, Santo de Deus? Que isso. Muito bom, muito bom. Irmãos, esse que está conosco aqui é o pastor Hércules Ruivo, ele é da MCM, e já na nossa primeira pergunta, que é a de praxe aí, como foi a conversão dele e tudo mais, ele vai falar um pouquinho sobre isso aí, e eu vou pedir para que ele também esteja se apresentando aos irmãos, mas uma vez eu quero dizer para você que de fato é uma honra tê-lo aqui para falar de um assunto que você, mais do que muitos outros pastores, por tratar diretamente, justamente desse cuidado com missões, com povos não alcançados, sabe o quanto é importante que a igreja esteja tratando sobre isso e, ao mesmo tempo, sabe o quanto esse assunto é negligenciado em lugares que poderiam fazer muito mais do que o que fazem. Falando para a gente aí como é que foi a tua conversão, como é que foi o início de ministério aí, como foi esse início de caminhada com o Senhor. Amém. Bem, irmãos, primeiro, graças e paz a todos. É bom poder estar aqui, é bom poder tratar de assuntos como esse, é bom saber que há interessados nesse assunto, pessoas para ouvir, né? E não só para ouvir, mas pessoas que querem que esse assunto, que essa dinâmica, que isso que está no coração de Deus, que nós chamamos de missões, isso continue, isso aconteça, isso se torne possível. Então, para mim, é prazeroso poder falar desse assunto com vocês. Então, vamos lá. Sou casado com a Aline, somos pais da Noemi, do João Marcos. A Noemi tem 17 anos, o João tem 10 anos e a Eloá tem 8 meses. Essa é a nossa casa, essa é a nossa família, que com muita alegria, muito prazer, serve ao Senhor há muitos anos, né? Falar um pouco sobre a minha conversão é muito fácil. Eu nasci num lar evangélico. Quando meu pai, minha mãe, quando eu nasci, meus pais já estavam na igreja, meu pai diácono da Igreja Batista, minha mãe diaconisa, né, servindo ao Senhor. E ali nós já fomos inseridos nesse contexto, já aprendendo, já ouvindo falar da palavra, já crescendo. O ambiente batista é um ambiente bastante missional, né? Tanto missional no sentido real da palavra, né? De missões ali urbanas, no contexto onde a igreja está inserida,
na sociedade, na cultura onde a igreja está inserida, mas também na visão de povos não alcançados. Então, isso sempre teve muito latente no nosso espírito, na nossa vida, no nosso contexto, dentro da família, né? Eu tenho uma irmã, ela foi enviada para Recife para fazer missões, tenho irmãos que são pastores, então a nossa família sempre esteve inserida nesse contexto. Meu pai rodou o Brasil também, fazendo missões, então isso sempre esteve muito presente na nossa vida. E aos poucos Deus foi nos trazendo para mais perto dessa realidade, que é missões. Então, no início, era algo que era real na vida dos meus irmãos, do meu pai, de algumas pessoas dentro da igreja, até o momento em que Deus fala pessoalmente comigo, como falou, vai falar com você, com cada um de nós, e Ele nos chama, sabe, a tomarmos decisões um pouco mais sérias, né, com algumas perdas, com alguns valores estabelecidos, enfim. Então, quando Deus nos chama, as coisas vão se encaixando, né, aos poucos, aos poucos. É um processo. E que se você se deixar levar por esse processo, sendo guiado pelo Espírito, quando você vai ver, meu irmão, você já está se envolvido com nações aí, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Isso é bom. Glória a Deus. Eu creio no nome de Jesus que essa experiência que eu não tive de poder ter sido criado em um lar já envolvido com missões, mas eu creio em nome de Jesus que os meus filhos vão ter essa, essa experiência no nome de Jesus, que muitos filhos dos irmãos que estão aqui agora conosco, dos que irão assistir essa live, vão ser envolvidos, assim como você pode ser envolvido falando e imaginando aquele que como foi abençoado. Então, desde o início aí da caminhada já se vê imergido nessa realidade. É algo que eu te falo sinceramente, eu queria dizer assim que era algo natural na vida das pessoas aqui no nosso Brasil, mas infelizmente não é, mas que Deus possa permitir que seja uma realidade crescente no nosso meio. Você é um felizardo, viu, meu amado irmão? Amém, amém. Aí É o verdade, interessante realmente não é uma realidade da grande maioria. Talvez a pessoa que está ouvindo a gente ou que vai ouvir vai dizer assim, cara, isso não aconteceu comigo. Beleza, tá bom, não tem como mudar isso, mas tem como mudar daqui para frente. Ser a realidade dos seus filhos, realidade isso. dos seus sobrinhos, dos seus netos, enfim, seja como for. Essa é a nossa oração, que famílias sejam capturadas pelo coração do Pai, pelo amor do Pai. Dentro desse contexto já de muito envolvimento que tu falaste aí, como a MCM entra na tua vida, como você entra na MCM, como é que você conheceu a MCM e de que tempo para cá já tem esse envolvimento com a MCM? Ah, eu conheci a MCM em 2002, quando uma irmã me mostrou uma fita VHS do pastor José, e a ministração era uma ministração do encontro profético daquela época, né, ou do ano anterior, 2001, acredito, aonde ele falava sobre os 7 passos para a eternidade. Eu nunca esqueci essa mensagem. 5 passos para dentro da eternidade. E mexeu muito comigo ali, eu passei a acompanhar um pouco, buscar conhecer um pouco mais sobre a vida do pastor José, que é o presidente, o fundador da MCM, MCM Missão Cristã Mundial, é uma agência missionária. E então eu busquei me relacionar mesmo que por esses materiais, até que eu conheci o pastor Jonatas, que é o meu pastor, que é o pastor da minha família, o pastor da minha casa, e o nosso pai espiritual, que hoje é o presidente da MCM, né? Ele foi nos encaminhando, né, a conhecer um pouco mais. Viemos à Trindade, hoje eu moro aqui, né? Então víamos à Trindade para conhecer a MCM,
para conhecer os projetos, fizemos intensivo, o intensivo de 21 dias da MCM, e aí fomos nos envolvendo. Só que chegou um momento em que nós fomos enviados pela nossa igreja, pelo nosso pastor, pastor Jonatas, para servir em um dos projetos da MCM, projeto Meninas dos Olhos de Deus, no Rio Grande do Norte, na cidade de Parnamirim, fica ali próxima à Grande Natal, né? Bem uns 15 minutos da capital. E ali ficamos quase um ano naquela cidade, cuidando de 16 crianças, 14 meninas e 2 meninos. Então, essa foi como nós conhecemos a MCM, através da vida do pastor José, através do material que ele disponibilizava, depois através da vida do pastor Jonas, que de fato nos inseriu dentro da MCM, nos enviou para um dos projetos da MCM, e hoje nós estamos aqui na base, né, servindo aqui na base, e tudo por meio da vida desses dois homens de Deus aí, foi que nos alinharam a esse propósito. Glória a Deus. Eu tenho dito uma coisa que eu ouvi há algum tempo atrás, e eu creio muito nisso, que pessoas, quando caminham debaixo do mesmo propósito, que têm o mesmo alvo, chega um momento que o caminho dessas pessoas ela termina se cruzando, ela termina encontrando. E tem pessoas que elas nos projetam para dentro da realidade de Deus para a nossa vida. E eu, assim, dentro do que eu conheço a nível de Brasil, dentro dentro dessa minha caminhada cristã, a pessoa que eu mais vejo projetar pessoas dentro dessa realidade de missões, no bom sentido, contaminar pessoas com esse encargo missionário, é o pastor José. A gente sabe que tem muitas pessoas no Brasil, e nós honramos as agências missionárias que tem aqui no Brasil, mas a vida do pastor José, realmente, quem conhece de perto, honra a Deus pela vida dele, porque realmente ele tem ensinado com o coração dele, né, com o amor dele, a que outras pessoas também amem, né, povos não alcançados, missões. Eu queria, porque a gente teve com o pastor Luiz Matos, que é da Portas Abertas, que fala acerca de cristãos perseguidos, né, de cuidado, de ajuda à igreja perseguida, que muito provavelmente fazem parcerias com vocês, por eu acreditar assim, que são ministérios que se completam, né? A igreja perseguida e os povos não alcançados. Caminho assim de mãos dadas. E a gente falou um pouco sobre o que é essa realidade dos cristãos perseguidos. Eu queria que tu falasse aqui para os irmãos sobre o que significa para os irmãos ter essa dimensão do que são os povos não alcançados. Quando a gente fala sobre povos não alcançados, quem realmente são esses povos, o porquê se denominou assim, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, meu irmão. Eu estive no início do ano no Call to All, no Rio de Janeiro, que foi um evento da Jocum, que ela reunia várias bases missionárias. E a gente pôde ali fazer alguns intercâmbios, bater um papo com outras agências, foi super bacana, né? Eu acho que essas mobilizações, como essa sua aqui, essa iniciativa de poder trazer à igreja informações tão importantes, né? Mas de diversos pontos, de diversos lugares, olhando para a mesma coisa, mas de pontos diferentes. Isso é extraordinário. E lá houve um consenso entre as agências do seguinte aspecto: o que é um povo não alcançado? Um povo não alcançado, se fala muito de porcentagem, aí varia. Alguns falam de 0,05, outros falam de 0,01% da população. Na verdade, se a gente puder assim definir, é a quantidade, vamos dizer assim, o que é um povo não alcançado? É um povo que não tem nenhum cristão
ou que o número de cristãos é insuficiente para evangelizar aquela nação. Não sei se ficou bem claro para você. Então, não tem cristão, então é um povo não alcançado. Não tem nenhum cristão. É uma tribo, uma ilha inóspita da terra e não tem nenhum cristão. Esse é um povo não alcançado. Ou, que é o caso de alguns países, a porcentagem de cristão é tão pequena que ela não consegue evangelizar aquele país. Porque o ideal é que os cristãos daquela nação evangelizem aquela nação, para que não tenha necessidade de vir missionários de fora, né? Mas o cristão nativo, vamos colocar dessa forma, ele consiga evangelizar a sua própria nação, fazer com que sua nação conheça o Senhor. Então, um povo não alcançado é esse. Jesus falou que nós devemos ir tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, porque lá é onde estão os povos que ainda não foram alcançados, nos confins da terra. Essa é a ênfase da MCM, ir aos confins da terra. Nós temos trabalhos no Brasil, temos trabalho na América Latina, mas a nossa ênfase maior é ir aonde Jesus não é conhecido, é ir onde Jesus ainda não foi pregado. Nós temos aqui um conteúdo, depois eu posso passar para o apóstolo aí, um conteúdo que são mais de 3.000 línguas, mais de 3.000 línguas que não foram alcançadas pelo Evangelho. Mais de 3.000 línguas. Nós temos catalogado esse material, sabe, de línguas que ainda não foram alcançadas. Não existe uma tradução bíblica, não existe um Novo Testamento, não existe uma folha da Bíblia. E elas precisam ser alcançadas. Então, esse é um povo não alcançado, esses são os confins da terra. Glória a Deus. Mas eu creio, em nome de Jesus, que muito já foi trabalhado, muito caminho já. O pastor José gosta de usar uma palavra que Deus deu a Abraão, né? Percorre a terra na sua extensão e na sua largura, se não me engano, algo assim. É algo que marca todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar em um dos encontros da MCM, volta e meia ele fala desse texto. E verdadeiramente é algo que ele tem permitido por meio da MCM, e eu sou prova viva disso, porque se me perguntarem antes de 2018, por mais que queimasse no meu coração fazer missões fora do Brasil, talvez eu diria que não ia acontecer. Mas por meio da MCM, através do apóstolo Rivelino, com a Igreja Batista Vida, a gente teve a oportunidade de conhecer a realidade do Nepal, da Índia, e se envolver ali por um curto período de tempo, mas dentro dessa visão que passou. Treinar o obreiro local. Porque eu acho que esse é o grande cuidado e o grande despertar que a MCM traz, juntamente com outras agências missionárias, é preparar o próprio obreiro, porque é uma realidade tão difícil, tu sabe disso mais do que eu, que o obreiro que está lá, ele não sabe até quando ele vai ficar. A qualquer momento, ele pode ser descoberto e ser deportado, na melhor das hipóteses, ser deportado. Né? Quando tem uma igreja preparada no local, e eu acredito que esse é o nosso papel, treinar para que essa igreja seja consistente lá, por eles, firmar a perna desse povo mesmo, para que eles estejam vivendo essa graça. E uma pergunta que, assim, eu já sei praticamente a resposta, mas eu queria ouvir de ti, assim, qual a importância e a influência que o pastor José tem sobre a tua vida, sobre o teu entendimento acerca de missões, sobre aquilo que você vê que a MCM tem feito a nível de Brasil, para apontar esse canhão, porque essa nação, meu irmão, é um canhão, né? Eu sei do esforço do pastor José para apontar esse canhão para as nações, para fazer com que esse gigante desperte, para
para essa realidade que nós somos, e há promessas poderosas para o Brasil como um celeiro de missões. E ele tem contribuído para que essa profecia aconteça. Mas eu queria saber assim, de qual que é assim, a importância do pastor José, primeiro para a sua vida e depois para a questão das missões aqui no Brasil. O pastor José, eu cresci numa igreja batista, como eu te falei, cresci numa igreja que ama missões, que sempre trouxe essa questão, essa visão missionária para dentro da igreja, incluindo os irmãos no trabalho, trazendo relatórios. Então, sempre houve, assim, isso. O que o pastor José fez foi pegar na nossa mão e nos levar a águas mais profundas. É assim que eu vejo o trabalho dele na minha vida, sabe? E uma das coisas que nós podemos alcançar com essa profundidade é o entendimento da importância do caráter do missionário. Porque a ênfase da MCM, através da vida do pastor José, é o caráter. Não adianta eu saber o idioma de uma nação, eu saber a cultura daquela nação, conhecer aquela nação muito bem, sabe? Fazer um estudo detalhado daquela nação. Eu preciso ter um caráter com o qual Deus vai usar para falar com aquela nação, sabe? E isso ele nos incentivou a alcançarmos um caráter aprovado por Deus. Eu estou falando de ser perfeito, de não errar. Não é isso. Mas eu estou falando de um homem tratável. Estou falando de um homem, eu falo de mim, um homem que reconhece seus próprios erros, não de uma forma falada apenas, mas que realmente olha para os seus erros e busca corrigi-los, né? Então, o pastor José nos ensinou isso, a olhar para nós mesmos, a olhar as nossas limitações, ver as nossas falhas, os nossos erros, buscar consertar isso, né? Uma coisa que ele coloca dentro também dessa questão da formação do obreiro, do missionário, do pastor, além do caráter, é a vida de oração. Todas essas coisas, eu até tive isso de uma certa forma na minha igreja local, mas quando você entra dentro de uma base missionária, essas coisas se intensificam, essas coisas se tornam mais fortes, o tratamento é mais pesado. Você há de convir comigo que se um obreiro, o pastor, arrochar um pouquinho o nó dele, ele diz, eu vou sair, vou para outra igreja. Eu tenho uma palavra de Deus para estar aqui, como é que eu vou sair daqui o dia que o pastor dizer arrochar o meu nó? Virar para mim e falar, não, meu filho, tem que ser assim, do jeito que eu estou falando. E eu não gostar, para onde eu vou? Eu não posso sair daqui, porque se eu vim para cá com uma palavra, eu só saio daqui quando eu tiver uma palavra. Então aqui há um tratamento, há algo que realmente mexe com a nossa vida, com as nossas emoções, com a nossa vontade, com as nossas motivações. Então, se tem uma coisa que o pastor José fez na minha vida, e faz na vida de muitos outros aqui, é mexer com coisas que às vezes nós não queremos que sejam tocadas, né? O nosso caráter, nossa reputação, as nossas motivações. Então, a vida do pastor José mexeu comigo, não por fora, mas por dentro. É confrontador estar perto dele. Demais. Eu vi um obreiro, quando nós estivemos aí, ele disse que o pastor José conhece se o cabo tem caráter quando ele entra no banheiro depois que o caboclo saiu. É verdade. Diz que ali ele já sabe se o cabo tem ou não tem caráter. Meu Deus do céu. É desse jeito. É desse jeito. Mas sabe que falta nos nossos dias, pastor Ruivo, isso, de pessoas que ajustem o nosso caráter. Porque tu falou numa coisa aí que é uma verdade. A gente vive um cristianismo muito melindroso no Brasil. Ninguém pode tocar em determinadas áreas no discipulado como se existisse isso, né? Não tocar em determinadas áreas no discipulado, porque eu entendo o discipulado como você abrir a sua vida para Deus por meio daquele discipulador. Vai ser alguém que vai literalmente saber das tuas feridas e tratar as tuas feridas. E ainda vejo mais,
que é uma das coisas que acontece com o pastor José, que ele tem essa habilidade, e vocês que estão com ele, com certeza têm aprendido isso, que é saber identificar aonde na pele está curado, mas ali no íntimo, no interior, ainda há uma ferida que precisa abrir e ser tratada ali dentro, em coisas muito mais profundas. Porque não adianta você enviar um obreiro que aparentemente está muito bem e tem todos os pré-requisitos, mas não tem o principal, que é o caráter. E é uma das coisas que eu vejo acontecer muito na MCM, é isso. A gente está aqui dentro da MCM, nós caminhamos com a MCM desde esse momento que eu te falei, de 2002 ali, quando a gente começou a conhecer, 2003, a gente foi conhecendo a MCM, enfim. Mas que eu estou aqui dentro da base, hoje, são 7 anos. 7 anos. Quando eu contei para vocês que a gente veio lá do Rio Grande do Norte. Antes de vir de lá para cá, o pastor Jonatas falou assim, olha, você tem 3 opções. Ou você volta para Brasília, onde nós morávamos, ou você vem para a base da MCM, ou você vai para Guiné-Bissau, na África. E ali eu chamei minha esposa, nós fomos orar, pedir a Deus uma palavra, e a palavra que Deus deu para nós foi para vir para cá. Mas era para vir para cá por um tempo de preparo. E são 7 anos que a gente está aqui nesse preparo. O ano que vem, nós estamos indo, eu e a minha família, para a Ásia. Esse é o chamado de Deus para nós, irmos para a Ásia. Então, 7 anos. 7 anos. Deus tratando o nosso caráter, Deus tratando as nossas motivações, nos confrontando para depois nos enviar. É aquilo que eu falei, não adianta eu conhecer a cultura, não adianta eu conhecer o idioma, sabe, tudo que eles gostam ou não gostam, mas não ter o meu caráter tratado a semelhança. Eu não estou dizendo aqui também que o meu caráter é perfeito, de forma alguma. Eu vou para a Ásia o ano que vem com a minha família, e ainda estando lá, o meu caráter vai continuar num processo de tratamento. Mas como esse cuidado ele é importante, né? Isso alegra o meu coração no sentido assim de que ainda há pessoas que investem nesse tipo de discipulado. Não é nada contra os modelos. Eu não estou aqui para dizer que A, B ou C, qualquer um. Eu acho assim, se o discípulo tiver um coração aberto a Jesus, Jesus pode realmente transformá-lo, mas assim, eu não acredito que você entregue uma apostila, 2 ou 3 apostilas para um discípulo e no final de um ano você já tem um cristão apto. Esse tipo de modelo, eu vendo você falar aí de 7 anos para que no ano que vem você seja enviado. Então, tem pessoas que vão dentro de um propósito de Deus, talvez em um tempo mais curto, mas é isso que a gente tem que buscar em Deus, essa sabedoria. Porque nem toda planta, nem toda árvore vai dar o fruto no mesmo tempo, e vai estar apto para aquilo que realmente é necessário. E poder ouvir isso aí de ti, para que as pessoas que estão aqui conosco, as que irão ouvir, saibam, às vezes o cidadão está lá dentro da igreja com uma palavra queimando no coração, e ele muitas das vezes quer sair da igreja porque ainda não está pregando, e às vezes não é para aquele momento. Né? Poder ouvir você aqui falar sobre isso é que Deus possa guardar o coração das pessoas que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir. Vai chegar o momento certo, vai chegar a hora do envio. O que importa é que a gente esteja tratado e se permita continuar sendo tratado, que é o que falaste aí. Diante de tudo isso, acerca da MCM, acerca do trabalho que a MCM tem desenvolvido, daquilo que os irmãos estão vendo aí, que Deus já tem feito na tua vida e através de vocês com a MCM, como seria uma forma de quem está nos assistindo aqui, que vai nos assistir, contribuir com a MCM? Talvez alguém queira contribuir, não saiba como contribuir e talvez não saiba que, na verdade, quando se fala de MCM,
mas acerca de projetos, são vários projetos, né? Eu queria que tu nos desse aí um norte aí para aqueles irmãos que na hora que terminar aqui talvez já queiram ir lá e abraçar algum desses projetos, enfim. Eu vou fazer o seguinte, então vamos lá, eu vou falar de alguns aqui bem rápido, nosso tempo é curto, então eu vou falar bem rápido de alguns projetos que nós temos, que na verdade hoje nós não chamamos mais de projetos, nós chamamos de causa. Nós temos uma causa, e a nossa causa, como é que a gente define a nossa causa? Nossa causa é ajudar o órfão, a viúva, a nossa causa chama-se implantação de igreja, é espalhar o evangelho, é espalhar as boas novas. É isso que está queimando no coração de cada obreiro, de cada pastor, de cada um que está aqui dentro da MCM, dos pastores que estão vinculados a nós. É isso que está no nosso coração, né? Servir o órfão, a viúva, o necessitado, a abertura de igreja nas nações. Então, quando você entrar no site da MCM, mcmpovos.org, você vai se deparar com situações que acontecem no Brasil e no mundo. Eu quero aqui, talvez, falar pelo menos uma delas para você, que é a questão das viúvas na Índia, que é uma das coisas mais fortes que a gente tem hoje, uma realidade muito conflitante com a realidade de praticamente todo o resto do mundo, né? A viúva, ela é tratada como uma coisa na Índia, um objeto. E, na verdade, a viúva, ela é maldita porque a morte do marido, segundo a cultura hindu, é que a morte do marido é culpa dela. Ele pode ter morrido do coração, sabe? Fazendo qualquer coisa, ele pode ter morrido atropelado, enfim. Mas, dentro da cultura, a culpa é dela. Então, nós temos um trabalho ali com viúvas, porque nós entendemos que ele é juiz de viúvas, ele julga a causa da viúva. E hoje, irmãos, não tem nenhum lugar no mundo onde a viúva é mais injustiçada do que na Índia. Eu sei que existe injustiça no mundo inteiro, mas na Índia, a realidade da viúva na Índia é de nos encher os olhos de lágrimas e ao mesmo tempo, de nos revoltar. Então, nós pegamos essa tristeza dos olhos, essa revolta, e transformamos em uma ação. Isso é, hoje nós temos uma missionária na Índia, que é a pastora Zenilda, que acolhe essas viúvas. Hoje, a pastora Zenilda consegue assistir, abençoar, seja dando trabalho, a alfabetização, trazendo dignidade para essas mulheres. Cerca de 400 viúvas são alcançadas pela vida da Zenilda. Por esse trabalho, Jesus está ministrando sobre 400 viúvas. São mais de 50 órfãos que são alcançados também por esse trabalho desenvolvido na Índia. Irmãos, e a Índia, nós estamos falando de uma fortaleza anticristã, de um principado que predomina sobre aquele lugar por muitos anos. Eu estive lá em Varanasi, pensa num lugar onde o clima é tenso e intenso. Adoração a Satanás naquele lugar é 24 horas. Então, uma mulher decidiu entrar numa nação e fazer algo para Deus. E Deus tem honrado a vida dela. Então, eu gostaria de te chamar, primeiramente, para ser um intercessor dessa obra. Intercessor. A gente poderia dizer, irmãos, contribua. Irmãos, contribuir, infelizmente, a gente tem visto que muitas pessoas contribuem com a obra de Deus, mas por um desencargo de consciência. Eu não tenho muita dificuldade de pegar na minha carteira aqui, pegar um dinheiro e ali depositar e enviar para você. Oração, intercessão é diferente. Eu tenho que pegar aquela causa, abraçar, chorar, ficar nos pés do Senhor, insistir com Ele, como aquela viúva que clamava de dia e de noite. Julga a minha causa, julga a minha causa. Imagina, eu e você entrando no seu quarto, no meu quarto, dizendo, Senhor, julga a causa daquelas viúvas, julga a causa daqueles órfãos. Senhor, isso não é correto, o que eles estão passando ali muda a história deles. Irmãos, isso muda os céus de uma nação. Então eu quero te chamar para ser o intercessor desse projeto. Entre lá, MCM Povos, entre no site. Você vai conhecer um pouco sobre esse trabalho e muitos outros.
implantação de igrejas na África, na Ásia também, enfim, aquilo que Deus está nos movendo para fazer. Tá? É assistir o órfão, a viúva, o necessitado, é espalhar as boas novas, é abrir igreja nas nações. Não é a minha igreja, é a igreja de Jesus, sabe? Não é a minha denominação, não, mas é espalhar o evangelho, o fogo, a chama do evangelho naquelas nações. Então, eu quero te chamar, seja um intercessor. Seja um intercessor. Eu tenho um projeto, que é esse de estar indo lá para a Índia, dar apoio a Zenildo. E eu quero, não vamos dar apoio somente para Zenildo, nós vamos dar apoio também para o Camboja, para a Tailândia, para o Nepal, para Bangladesh, amém? Para vários lugares ali na Ásia, nós vamos estar servindo ali, né? Enfim, então nós precisamos de intercessores. Nós precisamos de intercessores. Alguém que pegue essa causa e abrace essa causa e ore até que Cristo faça um milagre. Não pare de orar. Não pare de clamar. Pastor, mas eu quero ofertar. Amém. Lá no site você também vai encontrar as contas onde você pode fazer o seu depósito. Tá? Mas acima de tudo, entre no site, conheça os projetos da MCM. Lá tem os telefones. Se o apóstolo também quiser, ele tem meu WhatsApp, pode passar para o pessoal. Pastor, eu queria conhecer um pouco mais, queria conversar com... eu quero o WhatsApp da missionária Zenilda. A gente passa para vocês, sem problema nenhum. A não ser que vocês sejam curiosos. Agora, se você for intercessor, a gente passa o contato dela para que você possa receber as informações dela. Ela pode passar diretamente para você. Enfim, então, se você quer conhecer, a porta está aberta para que você possa entrar. Fique à vontade. Amém? Amém. Uma das coisas que eu acho bonito é isso. Não tem que estar pagando pedágio para ninguém, para você ter acesso a essas informações. Não tem que passar por mim para chegar. Isso é fantástico, porque a gente vê essa disposição, esse coração. Porque, no final das contas, o que importa é se essas mais de 400 viúvas, daqui 1, 2 anos, possam chegar a mais de 1.000 viúvas. Amém. Porque esse é que é o grande desafio da igreja, né? Nós tivemos uma live há alguns meses atrás, pastor Hércules, aonde uma das nossas filhas na fé lá em Bom Jardim, a missionária Sandra, ela esteve pregando, falando sobre cristãos adotando crianças. E ela falou algo muito interessante na live, que só a quantidade de ministérios que o Brasil tem aberto, a quantidade de CNPJ, de ministérios, se cada um desses ministérios adotasse uma criança na pessoa de alguém do ministério, acabaria com as filas de adoção no Brasil. A gente sabe que tem uma questão de burocracia muito grande, mas assim, pegando só esse dado, a gente observa o quanto a igreja é omissa e, ao mesmo tempo, o quanto a igreja pode fazer. Nós somos uma potência, a gente ainda não despertou para essa realidade. E eu acredito muito que pessoas vão ser despertadas aqui. E a minha oração, e eu sei que a sua oração é o seu coração sempre que você está em live, ou em algum lugar dessa nação, falando sobre isso, abençoando vidas, é que a gente possa ser aquele pastor que alcançou o coração do próximo Billy Graham. A gente não quer nem ser esse Billy Graham, não, mas a gente quer alcançar o próximo. Aquele livro que fala do avivamento no país de Gales, eu não vou lembrar o nome do pastor que ganhou a vida, de Evan Roberts. E poucas pessoas vão lembrar o nome do pastor que ganhou Evan Roberts para Jesus. Porém, a nação não esquece que houve um grande avivamento ali, mas Evan Roberts precisou ser salvo em Cristo Jesus e alguém precisou pregar a palavra. Então, quando a gente se deixa ser instrumento na mão de Deus, talvez a gente não vai ser um Billy Graham, um Evan Roberts ou um grande avivalista como esse, mas a gente não priva Deus
no sentido de que ele nos usa para ganhar pessoas. E talvez esse próximo vai vir aí através da vida de um irmão que está aqui nos ouvindo. Né? Meu coração queima com isso, com possibilidades como essa, porque é esse Deus que a gente serve. É um Deus que do pó ele fez algo precioso, que é o homem. E da queda do homem ele fez algo mais glorioso ainda, que é essa redenção por meio de Cristo Jesus. Então, se a gente não crê que esse evangelho é transformador, se a gente não crê que Deus é capaz de fazer, meu irmão, deu ruim para nós. Porque a nossa fé é baseada nisso, em um Deus que é capaz de fazer o impossível. É verdade, é verdade. E a gente vê até a história bíblica, né? Paulo, ele precisou receber a oração de Ananias, né, que foi até ele, ministrou na vida dele. Olha, o Senhor Jesus que te apareceu, mandou eu vir aqui, e iniciou Paulo ali, né, no início ali do seu ministério. Barnabé, o Paulo, ele foi o que foi, mas tiveram homens do lado dele que talvez não tenham o mesmo nome, peso que Paulo tem, mas você tem Silas, você tem Barnabé, você tem o próprio João Marcos, que no final da vida Paulo chama ele para perto, você tem discípulos que edificaram a vida de Paulo, como Timóteo, enfim, sabe? Às vezes, acho que o nosso problema é que às vezes a gente quer ser o super-herói da história, a gente quer ser o salvador, ou o indivíduo que vai, né? E não, talvez o meu chamado, isso que você falou é muito forte, cara, às vezes o meu chamado é levantar alguém, impulsionar alguém para ir para as nações. Talvez eu vou lá, fico lá um pouquinho de tempo e, através da minha vida, Deus levanta um nativo. E esse cara, através dele, Deus faz uma revolução, um avivamento. Rapaz, é isso. Eu creio nisso. Meu coração queima por isso. Porque é como eu penso assim, glória a Deus pelos irmãos que vêm de fora e ministram sobre nós aqui no Brasil. Mas eu creio que o avivamento brasileiro, ele tem esse cheiro nativo, é do brasileiro. Esse avivamento ele vai vir por nós. E se eu creio assim para a nossa nação, é lógico que eu creio que vai ser assim também nas outras nações. Eu creio que na Índia, o que Deus está fazendo através da Zenilda, do Marcelo Gonzalez, que eu conheci lá também, que tem um trabalho também maravilhoso, homem de Deus abençoado. Inclusive, foi ele que nos levou a Varanasi quando estivemos lá. Ficamos na Índia com a pastora Zenilda, mas a Varanasi fomos com o pastor Marcelo. E assim, são pessoas que Deus tem usado lá dentro para tocar no coração desses homens que já são de lá. E esses homens que são de lá vão ser levantados. Eu creio, no nome de Jesus, nessa realidade. E debaixo assim desse ardor no nosso coração, eu queria que você ministrasse aqui uma palavra para a igreja. A gente já está chegando aqui nas partes finais, e a gente deixa sempre aquela palavra de encorajamento, aquela palavra de engajamento, aquela palavra para ajustar realmente os nossos irmãos aí dentro do plano e do projeto de Deus, já para quando chega nesses períodos finais. Eu queria que você trouxesse uma palavra ao nosso coração, aquilo que está queimando no seu coração, que Deus tem falado com você. Queria que você pudesse compartilhar conosco aqui nessa live aqui um pouco disso, meu amado pastor. Eu quero ler um texto, ele está lá em Romanos, capítulo 15, verso 20. É isso que está no nosso espírito e que vai nos levar o ano que vem para a Ásia. Romanos 15, 20. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Paulo trata missões aqui como algo profético. É como se alguém perguntasse, Paulo, por que você está indo para esse lugar? Por que você não faz aqui? Não, porque há uma profecia sobre os povos não alcançados. Qual profecia? É que vão ouvi-lo aqueles
é que vão vê-lo aqueles, perdão, deixa eu só, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Há uma profecia sobre os povos não alcançados. E Paulo foi para ser um cumprimento, para ser um canal para o cumprimento dessa profecia. O que nos move é isso. Por que nós queremos ir para a Ásia? Porque a Ásia, boa parte dela não foi alcançada. Então nós queremos que essa profecia que Paulo cita aqui, ela se cumpra na vida daquelas pessoas que estão lá. Então, meu irmão, eu quero deixar essa palavra para você. A igreja de Jesus é uma igreja profética. É uma igreja fundamentada no que ele fez, que vive a realidade hoje do que ele tem para nós, mas que olha para frente. Não é uma igreja que fica andando em círculos no hoje. É uma igreja que olha para frente. Uma igreja que quer o cumprimento da profecia. Qual profecia? Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele. Então, isso é que está nos movendo. Isso precisa mover o seu coração. Tá? Eu não estou dizendo que todos nós devemos ir. Não estou dizendo isso. Mas você precisa se envolver de alguma maneira com missões. Você precisa conhecer na sua lista de contatos do seu telefone, você precisa ter contatos de um missionário. Esse contato que vai te dar informações e relatórios do campo, onde você vai estar intercedendo, orando e buscando a Deus por ele. As suas finanças também precisam estar comprometidas com a obra missionária. A sua oração, as suas finanças. E, se possível for, você precisa pisar nas nações. Você precisa pisar em povos não alcançados, seja nos ribeirinhos do Amazonas, seja em tribos indígenas, seja entre os quilombolas, seja entre os ciganos. Você precisa pisar. O apóstolo falou uma palavra aí que eu achei tremenda, que é uma das coisas que nós acreditamos aqui. Percorre a terra. Percorre. Estou dizendo que você tem que ficar lá, mas vai, pisa lá. Pisa, como ele falou, ele pisou lá. Então pise também. Então comprometa os seus pés, comprometa as suas finanças e comprometa a sua vida de oração com missões. Se comprometa com o que Deus está fazendo. Tem muita gente que está fazendo hoje algo, está envolvido em coisas que Deus não está envolvido. O que você pode ter certeza que Deus está envolvido, isso aí você não tem dúvida. Ah, será que essa igreja é de Deus? Será que isso é de Deus? Será que... Meu irmão, se tem uma coisa que é de Deus, é missões. Nisso ele está envolvido totalmente. Ele se envolveu tanto que enviou o filho dele para que, através do filho dele, todo homem de toda tribo, povo, língua e nação pudesse ser alcançado. Nisso ele está envolvido. Então você precisa se envolver com o que ele também está envolvido. Amém? Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Que, em nome de Jesus, você comprometa hoje suas finanças, sua oração e os seus pés na obra missionária. Em nome de Jesus. Uau, que palavra! Eu creio nisso. É Gênesis 13:17. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porquanto eu a te darei. Eu creio fortemente que isso vai acontecer. A minha oração é que nessa sua ida você possa ser um canal de Deus e que Deus nos permita se encontrar lá, porque eu vou te falar, é algo que eu vou me programar, minha esposa sabe disso, ela já está orando por isso, para que a gente possa ir juntos, ter um tempo lá, não sei como vai ser, e os irmãos daqui, eu não estou dizendo que eu não vou me mudar, não é isso, mas que eu quero novamente ir lá e servir ao Senhor, juntamente com os irmãos daquela nação, para que a minha família conheça essa realidade. E também digo a vocês, quem me conhece sabe, que a minha vida é de Jesus. Se ele também quiser levar, seja para onde for, eis-me aqui. Né? Eu louvo a Deus por essa disponibilidade de seu coração, Pastor Rui, porque... Fala. Eu queria fazer... Eu tenho que aproveitar esse momento. Se eu não aproveitar esse momento, não sei se eu vou dormir hoje, cara. Eu preciso aproveitar isso. Hoje eu ouvi uma palavra e algo nasceu no meu coração hoje.
eu quero levantar 300 intercessores pela minha casa, pela minha família. Então, quem está nos ouvindo agora, se você quer ser um intercessor, tá? Você pode entrar em contato com o apóstolo, ele vai passar o meu WhatsApp e eu vou munir você de informação de como está sendo o processo do nosso envio, tá bom? Então, você que quer interceder por nós, eu não estou chamando gente para contribuir, entenda. Eu quero intercessores, eu quero pessoas que dizem assim, pastor, o senhor vai descer lá e eu vou segurar a corda. Eu vou estar aqui segurando firme a corda através da minha oração, através da minha intercessão. Então, eu quero levantar 300 intercessores, sabe, pela nossa casa, pela nossa vida, e que vão estar conosco. O tempo em que nós estivermos nas nações, eles vão estar orando conosco, em nome de Jesus. Já tem um aqui. Só falta 299, irmãos. Amém. Vamos estar juntos aí. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu conheci o seu coração, eu conheço você, as pessoas que cercam a MCM. A gente sabe do compromisso e da honradez que vocês têm com aqueles que oram, com os que contribuem, com os que são enviados, o trato, o cuidado com quem vocês enviam, a forma como... Eu posso falar, porque eu fui uma dessas pessoas que foi enviado e foi cuidado por vocês desde a organização de documentação para dar entrada lá no Nepal e na Índia até a nossa volta, né? Houve um cuidado da parte da MCM e a gente traz pessoas, a gente procura estar trazendo pessoas amigas, o Ed Nelson, que está aqui conosco. Você precisa conhecer o Ed Nelson. Ed Nelson, ele é um obreiro, é um evangelista que está com missões no Marajó, na ilha do Marajó. Pense numa live poderosa, abençoada. Assim, é o nome de Deus. E a gente procura trazer pessoas que a gente conhece, porque é bom, assim, você ouvir pessoas que alguém trouxe até você é legal, mas você ouvir pessoas que você sabe do coração, sabe do caráter, é muito bom, é importante. E a gente traz esse respaldo aqui porque conhece você, você é um amigo, graças a Deus, posso dizer isso, você é um amigo, e poder te ouvir, ministrar aqui, abrir o seu coração, falar da viagem, dos preparativos dessa viagem. Quero que os irmãos coloquem aqui que vão estar também ajudando aí nesse processo de intercessão aí, fazer uma parte desses 300, viu? Eu quero aqui te agradecer pela tua disponibilidade, como você tem feito vários trabalhos e a gente sabe que a dinâmica de vocês dentro de Trindade é muito corrida, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho lindo porque assim, a Bíblia diz, vá a Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Vocês não esperam acontecer um para fazer o outro. Vocês estão lidando com essas 4 frentes ao mesmo tempo. E é muita dinâmica sobre isso. E isso exige muito de vocês aí. Eu sei que você separar esse tempo aqui foi debaixo de uma organização, de uma agenda aí, para arrumar esse espaço, para estar falando ao coração dos irmãos aqui. Eu quero dizer para vocês, irmãos, sintam-se honrados, porque eu sei que foi um tempo que Deus permitiu que eles estivessem aqui conosco. Aquilo que você ouviu do coração desse homem de Deus aí, para nos abençoar, você guarde isso no seu coração. Essa live vai ficar no meu Facebook, a gente vai pegar a parte da palavra e colocar no Instagram, lá no Instagram é só 1 hora, e vai pegar e colocar também no YouTube, para que você possa, de alguma forma, ter acesso a enviar para alguém assistir depois, e é muito importante. E eu não vou, de maneira nenhuma, encerrar a live sem que você possa estar orando pela gente aqui, abençoando as casas que estão aqui conosco, representadas. E debaixo dessa legalidade sobre as nações que Deus tem confiado a vocês da MCM, você possa orar para que Deus levante também sobre essas casas
missionários, homens e mulheres de Deus comprometidos com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Pai. Obrigado por cada um que esteve conosco durante esse período, aqueles que estarão conosco, Senhor, de alguma maneira acessando esse material, acessando esse conteúdo e sendo profundamente abençoado pelo Senhor. Pai, eu oro por cada uma dessas casas, dessas famílias, em nome de Jesus. Senhor, esse é um tempo tão especial. É um tempo onde o Senhor está nos despertando, nos avivando, nos fazendo olhar para as nações. Cremos que estamos na última hora, cremos que estamos, Senhor, como igreja brasileira, com esse encargo que foi dito, com um celeiro de missionários, e nós precisamos enviar os nossos missionários. Chegou o tempo, Senhor, da igreja brasileira, ó Deus, despertar, em nome de Jesus, e eu quero te pedir por cada família representada, quero te pedir a tua provisão sobre eles, sobre a sua mesa, sobre os seus recursos, e provisão espiritual, provisão financeira, provisão no casamento, na criação dos filhos. Senhor, nós precisamos de uma igreja madura, nós precisamos de famílias maduras, restauradas e que queimam, Senhor, pelo teu coração, pela tua vontade, pelo teu propósito. Que seja a família do meu irmão agora. Toca a casa dele agora, que a casa dele agora se torne um ambiente profético, um ambiente, ó Deus, que quando ele orar por missões, quando ele contribuir com missões, a casa dele seja alvo da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia. Em nome de Jesus, que cada casa agora se torne uma base, Senhor, que possa enviar recursos, enviar intercessões e enviar missionários. Talvez eu esteja falando aqui com alguns homens que não vão, mas vão enviar seus filhos. O Senhor toca no meu coração essa palavra. Eles não vão, mas vão enviar seus filhos. Pai, em nome de Jesus, que eles preparem os seus filhos para serem enviados. Que eles preparem os seus sobrinhos, seus netos para serem enviados. Em nome de Jesus, ó Pai, que as nossas casas sejam, Senhor, como bases missionárias. Ó Deus, em nome de Jesus, bombardeando, Pai, as nações com o amor e a graça de Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o nosso coração possa queimar por essa verdade. Que o nosso coração possa queimar por essa verdade. Que Deus levante, Pastor Ruivo, lugares de oração como a tenda de oração que tem lá na MCM. Sabe? A minha oração é que Deus faça isso com o ministério que Deus confiou na nossa mão. Eu sei que não é meu, é de Deus. Mas que Deus possa fazer isso aqui também conosco. Que a gente entenda que o coração de Deus se move a partir de oração. Nada que vocês alcançaram, nenhuma das nações que vocês tocaram, foram fora desse contexto de primeiro oração. E que a gente, como igreja, entenda isso. Isso é uma verdade, é a mola propulsora. Né? E eu creio nessa oração, eu creio que eu ainda vou, Deus vai me permitir ainda ir com a minha casa. Mas quando você falou dos filhos, eu creio que os meus filhos, eles serão esses homens também que vão tocar nações. Eu tenho 3 filhos, e a minha oração é essa, que eles são de Deus, que Deus possa usá-los aonde o nome deles seja glorificado, que eles possam ir mais longe. Eu sei que essa oração é para os seus filhos, para os filhos de quem está aqui com a gente. Mas na hora que você falou isso aí, eu digo, é comigo, Senhor. Eu tomo posse, sabe? Amém. Muito, muito obrigado, tá bom, pastor? Grande abraço, um beijo no seu coração, um beijo no coração da sua família. Dê um grande abraço, um beijo aí no pastor José, no pastor Jonatas, em toda a liderança aí, Bispo Nilson. Vocês têm sido um grande e poderoso instrumento na mão de Deus, viu? Nós honramos aqui a NCM, honramos a sua vida, viu? E que os irmãos possam, aqui mais do que isso, mais do que apenas essas palavras, que a gente possa colocá-los debaixo de oração, que é o que vai continuar sustentando
ministério de vocês e a família de vocês, acima de tudo. Tá bom? Grande abraço, eu me despeço do Senhor aqui e a gente vai ficar aqui com mais um louvor aqui com o nosso amado irmão Marcos, tá bom? Beijo no teu coração, pastor. Alcança os povos não alcançados, Senhor. Usa a nossa casa, Pai. Oh, Espírito Santo. Oh, Pai. Que a minha vida Ele governa. 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 E esse rei veio a mim, Oh, com seus olhos de chama. E eu perguntei sobre os seus olhos. E ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. sim, meu Deus. Nunca apagará. Não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Fogo nunca dorme, fogo nunca apaga. Nunca apaga. Aquece os nossos corações, incendeia os nossos corações com missões, Senhor. Fogo de Deus, fogo de avivamento, fogo de missões, Senhor, sobre o nosso coração, Pai. Queremos manifestar quem Cristo é, Senhor. Não a expressão da nossa religiosidade, não é nossa placa denominacional, mas quem Cristo é, o que Cristo fez. Porque Cristo está às portas, breve Ele voltará para reinar sobre todas as nações da terra. Mas cabe a nós, Senhor, sinalizar esse reino, manifestar esse reino, apontar para o Rei que voltará, Senhor. A nossa oração, Deus, é essa, Pai, que esse fogo, Senhor, Ele aumente, que esse fogo, Deus, queime o nosso coração, Senhor. Por amor a vidas, incendeia o nosso coração, por amor a vidas, Senhor. Amor a vidas, mas sobretudo, Deus, aquilo que vai nos motivar a amar vidas, Pai, nos ensina a te amar, Senhor. Nos ensina a amar o Teu Filho, o Teu Espírito, Pai. Que o Teu Evangelho, Deus, nos posicione, que o Teu Evangelho nos torne centrados no que Cristo fez e em quem Cristo é, Senhor. Aviva o nosso coração, devolve ao seio da igreja o Evangelho, Senhor. Aonde a igreja vive centrada nos méritos de Jesus, aonde a igreja vive centrada em quem Cristo é, Senhor. Devolve
porque o Senhor não chamou pastores, o Senhor não chamou apenas líderes, mas o Senhor disse que estaria enviando a tua igreja às nações, a tua igreja, os teus filhos, Senhor. Cada discípulo, Deus, é um enviado, Pai. Nós oramos, Senhor, pedindo que esse fogo, Senhor, nos acorde, que esse fogo nos desperte. Oh, Senhor, levantamos o teu nome, levantamos, sim, Deus, alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome sobre as nações. Senhor, é seu. renda-se a Ele. Eu tenho é seu. Vamos, igreja, rendemos-nos a Ele. Pra sempre, sempre, amém. Tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Pra sempre, sempre, amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Compartilha essa live, compartilha esse conteúdo, querido. Eu sei que grandes coisas Deus vai fazer através dessas conversas que a gente está tendo com esses homens de Deus. Eu sei que grandes coisas Deus irá fazer, querido. Deus irá fazer. Essa live Cumprindo o ID é um canal de Deus aqui. A gente sabe que quem vai fazer é Deus. A gente está só aqui sendo um canal para que Deus possa fazer sobre a tua vida, sobre a tua casa. Um beijo no coração de cada um de vocês. Só lembrando a você, essa live vai permanecer aqui no Facebook. A gente vai subir ela para o YouTube e vai subir ela também para o Instagram. Tá bom? Talvez tenha pessoas, amigas suas, que não têm Facebook, mas tem o Instagram. Talvez tenha pessoas que não têm Instagram e Facebook, mas em celular, eu acredito que no iOS e no Android já vem com o YouTube. Manda o link do YouTube aí. Geralmente todo mundo usa o WhatsApp, ou outro, não esqueci, o Telegram. Envia, faz esse link chegar. Quem sabe você não vai ser o instrumento da mão de Deus para despertar alguém para essa realidade, querido. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Tamo junto. O Ed Nelson esteve aqui, o Júnior. A próxima live, irmãos, será daqui a 15 dias. Nós estaremos com o nosso amado irmão Júnior, da Escola de Profetas de Belém. A gente vai estar conversando com ele, vai ser bênção também, em nome de Jesus. E a gente vai estar aqui, só pega essa data aqui, já marca essa data, salva essa data aqui, dia 19 e 20. Deixa eu só ver aqui direitinho para você. Agora, nesse próximo mês, em setembro, deixa eu ver se é setembro mesmo, Jesus, 19, sábado, deixa eu ver se é, 19 é um sábado, 19 e 20, a gente vai estar produzindo o banner, mas a gente já está falando aqui para você, esteja conosco, dia 19 e 20, sábado, tarde, noite, domingo pela manhã, nós vamos estar em uma conferência, nossa primeira conferência online, com o pastor Fernando Monte. Nós iremos falar sobre música, adoração e profecia. Amém? Sei que tem uma galera aí que é músico, já vai avisando dessa live, dia 19 e 20, a gente já vai estar produzindo aí o banner para você já estar compartilhando, para que a gente possa ser abençoado por esse homem de Deus. E um grande abraço para todos vocês aí, curta a live, compartilhe o conteúdo,
envie aí para muitas pessoas. E que Deus, em Cristo Jesus, abençoe o coração e a vida de todos vocês aí. Um beijão, queridos.